Capítulo 7. Da lei à graça. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Salmos 127, 1. Aquilo que você recebe por meio do sentido espiritual vem como graça de Deus, e somente isso é importante. Sempre você deve se lembrar disso, porque é impossível aprender a realidade espiritual. A mente não é capaz de digerir a verdade espiritual. Independente das palavras que você ouve ou das declarações que lê, elas são menos que nada em sua experiência, até que haja uma compreensão interior da verdade, da qual as palavras podem apenas falar. A interpretação literal das Escrituras criou um Deus em um lugar chamado céu, frequentemente retratado como se estivesse acima das nuvens sobre nós, e também um Deus dentro de algum filho favorecido como Krishna ou Jesus. Isso trouxe a crença de separação entre Deus e você, dando sentido à dualidade, que é responsável por todos os pecados, doenças e discórdias na terra. Eu sou o que sou, revela Moisés. Eu e meu Pai somos um. Quem me vê, vê aquele que me enviou, ensina Jesus. Eu sou isso, insiste o Advaita da Índia. A consciência da unidade de Deus e você, que agora interpretamos como Deus aparecendo como você, restaura a verdade perdida de todas as Escrituras, restabelece a saúde, a harmonia, a integridade e assim acaba com a discórdia e a limitação. Exaltar qualquer um dos personagens históricos das Bíblias mundiais impede o reconhecimento do ser do Cristo que você é. Procurando fora de você a fonte da graça, você perde a presença real interior. Deve haver, no entanto, uma apreciação correta por parte daqueles homens e mulheres que alcançaram uma grande medida da cristandade para se tornarem reveladores da verdade de nosso ser. Todos eles fizeram grandes sacrifícios de existência pessoal para revelar e ensinar a grande verdade de que eu sou. Deve haver gratidão sentida no coração e não apenas expressa da boca para fora pelos professores e praticantes modernos que renunciaram à vida pessoal pelo ministério da verdade. Deve haver um reconhecimento das fontes e caminhos do bem. Isso é parte da gratidão e é uma qualidade de Cristo. Krishna e Shankara da Índia, Moisés e Jesus da Terra Santa, são os antigos que revelaram o segredo da unidade de Deus e do homem, que lutaram contra a ignorância organizada de seus períodos da história e se sacrificaram pelo privilégio da revelação. Nos tempos modernos, Mary Baker Eddy repetiu essa revelação na primeira edição de Ciência e Saúde e aceitou a perseguição implacável do púlpito e da imprensa para repetir esta sabedoria, eu sou. Existem acontecimentos estranhos do mundo religioso hoje. Muitos livros estão sendo publicados, alguns dos quais se tornaram best-sellers, repetindo a sabedoria ancestral. A compreensão está surgindo no pensamento de que deve haver algo mais real do que a letra da religião. Alvin Kahn escreve que esta era testemunhará o renascimento da cultura antiga, e vemos suas palavras sendo cumpridas pelo tremendo interesse em livros como Cheney, Homens que Caminharam com Deus, Aldous Huxley, Filosofia Perene, e muitas novas traduções de Lao Tzu chinês e do Gita da Índia. De que benefício será para os homens se afastarem de formas obsoletas de igreja para a leitura e o estudo das antigas e modernas revelações desorganizadas? O primeiro benefício é o da liberdade mental. Quando os homens não estão mais presos à superstição, obediência às regras de conduta religiosa feitas pelo homem,
Quando os homens sentem que podem, sem medo de crítica e ridículo, abrir seu pensamento para serem ensinados por Deus, eles realmente começam a viver. A intolerância, o preconceito racial e religioso desaparecem à medida que os antigos marcos de minha igreja, meu Deus, meu credo, são percebidos como mitos, superstições e falsa teologia. Quando os homens abrem seus pensamentos para a verdade, eles logo aprendem que existe apenas um Deus, que todos os homens são a manifestação ou a presença do Um, que, portanto, todos são espiritualmente iguais, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E verdadeiramente não há judeu nem grego, não há escravo e nem livre. O primeiro fruto da investigação da verdade pelo homem será o fim do preconceito racial e religioso. Outro fruto da revelação da unidade de Deus e do homem é o afastamento do medo, a eliminação do medo da falta, do medo da saúde, do medo da doença. Da mesma forma, o pecado ou o desejo por ele desaparece diante da consciência da unidade com Deus. Visto que eu e meu Pai somos um, é impossível que esse eu que eu sou conheça falta, pecado, doença. Ao perceber que eu sou, surge uma sensação de descanso, relaxamento, plenitude e perfeição. Isso de forma alguma exalta a condição de humanidade, mas na percepção e realização de sua identidade espiritual, os traços errôneos da humanidade desaparecem. Abrir o pensamento para a busca da verdade na literatura religiosa e filosófica do mundo é apenas um passo em direção à libertação dos males do mundo. A libertação final do pecado, da doença, morte, guerras, mudanças econômicas, virá somente quando os próximos 2 passos forem alcançados. O primeiro passo pode ser denominado a compreensão intelectual da verdade do ser. O primeiro amanhecer no pensamento de que eu sou. Não serei, deveria ser, gostaria de ser, mas eu sou. A segunda etapa é uma compreensão da natureza do erro. Ao longo dessas páginas, a natureza e o caráter do erro são contados e recontados. Enquanto forem feitas tentativas para curar doenças, prevenir pecados ou reformar pecadores, para deter a luxúria, a raiva ou a vingança, o machado não está lançado à raiz do mal e, portanto, o mal não será destruído. A crença de uma identidade separada de Deus criou uma série de crenças e medos sobre e para essa suposta identidade pessoal, e essas crenças tornaram-se mesméricas em sua intensidade e ação. Quando reconhecemos que o mal, independente de aparecer como pecado, doença, carência, guerras ou morte, é apenas uma sugestão mesmérica de hipnotismo, encontramos nossa liberdade dessas discórdias. Em outras palavras, os erros específicos que observamos ou experimentamos não são realidades que devem ser combatidas ou destruídas. Eles não são poderes que requerem alguma oração ou um personagem deífico para agir. São miragens, um nada, e só precisam ser reconhecidos como tal para revelar sua impotência. Esse reconhecimento é obtido conforme nossa consciência de Deus se desenvolve e nosso senso espiritual do homem e do universo se expande. Tomemos como ilustração o hipnotizador de vaudeville, que, como parte de sua atuação, convida membros da plateia a subirem ao palco para serem hipnotizados. Em seguida, ele sugere a eles que há um poodle branco no palco que ele deseja que a pessoa hipnotizada o afaste para os bastidores. Às vezes, o poodle branco sai do palco com pouco esforço, mas outras vezes mostra-se muito barulhento e difícil de obedecer. Suponhamos agora que nosso amigo hipnotizado reconheça ajuda para tirar seu poodle branco.
Lembre-se que, para o homem hipnotizado, o poodle branco existe como uma entidade real, uma presença real, que ele quer que seja removido. Para o metafísico, porém, que não está hipnotizado e vê com clareza, não há nenhum poodle ali a ser retirado, apenas uma sugestão mesmérica a ser reconhecida como tal, e esse reconhecimento traz o despertar e o desaparecimento do poodle branco. Assim, ocorre o que é denominado cura. No mesmo sentido, todo problema, seja de saúde, provisão, pecado ou medo, é real para o sofredor iludido, mas para o metafísico eles existem apenas como o inexistente poodle branco, e ele cura todos os tipos de erros por meio desse entendimento da natureza irreal do que aparece como más condições da mente, do corpo ou do bolso. A terceira etapa é a obtenção da consciência espiritual, e isso segue-se naturalmente ao estudo e à prática das duas primeiras etapas. Nos primeiros dias da prática metafísica, a compreensão do praticante produzia as curas. Naquela época, não havia livros didáticos sobre metafísica, nem igrejas, salas de leitura ou centros. A compreensão do praticante trazia cura, ou então não havia cura. Se aceitarmos esse senso de prática hoje, teremos melhores resultados em nosso trabalho. No momento em que tentamos transmitir a verdade, com o propósito de ajudar no trabalho de cura, quando pedimos a um paciente que leia ou vá à igreja ou assista a uma palestra com a ideia de que isso ajudará ou apressará a cura, abandonamos a premissa básica do nosso ensino, de que não há realidade no pecado ou na doença, não há pessoa ou condição errônea a ser mudada, curada ou reformada. Será muito melhor quando somos solicitados a ajudar que nós, como profissionais, assumamos a responsabilidade de realizar a presente liberdade do assim chamado paciente. Então, se houver um grau de receptividade, haverá, naqueles que receberam os benefícios de nosso entendimento, o desejo de conhecer essa verdade, de compreendê-la e, eventualmente, de pregá-la e praticá-la. Não podemos isentar nenhum indivíduo da responsabilidade de estudar e realizar a verdade por si mesmo. Antes do advento da verdade ou da cura metafísica em sua experiência, você estava em um estado obscuro de pensamento, sem iluminação espiritual, sem uma compreensão superior. Nesse sentido sombrio, você estava preso à dor física e ao prazer, à falta de paz e segurança, muitas vezes na escravidão do medo, do pecado e da doença. Na Bíblia, encontramos os hebreus sob o faraó justamente nesse estado de ignorância, pobreza e escravidão. Nessa escuridão, veio Moisés com promessas de uma terra melhor. Para você, Moisés veio como uma promessa de cura metafísica, que deveria levá-lo acima dos erros dos sentidos, os mesmos males que prendiam os antigos hebreus. No seu caso, como na história do passado, a promessa foi cumprida com um melhor senso de saúde, abastecimento e liberdade. Sob Moisés, os hebreus experimentaram uma área maior de terra, uma terra mais fértil para viver, uma maior liberdade de movimento físico. Eles também desfrutavam de um senso mais livre de adoração religiosa e de um suprimento mais abundante. Tudo isso representa um grau maior de bem humano. Até então, não havendo nenhum desenvolvimento espiritual, até mesmo sua adoração religiosa era forma humana de religião, de cerimônia. Havia também uma flutuação constante entre o bem e o mal, abundância e falta, liberdade e servidão, bem e mal humanos em sua experiência. Mais uma prova de que sua demonstração estava totalmente no plano humano. Ao relembrar sua própria experiência metafísica ou verdade, você descobrirá que também estava experimentando, mesmo nas curas, um grau maior de bem humano. Você não fez a transição para a compreensão espiritual que dissolve as experiências flutuantes da humanidade.
Sem dúvida, muitas condições físicas e financeiras desarmônicas desapareceram para dar lugar às condições físicas de harmonia e crescimento. Esta foi a sua promessa de Moisés sendo cumprida com o maior bem humano. Durante esse período de aperfeiçoamento humano, você, assim como os hebreus da antiguidade, estava sob a lei. 10 mandamentos, leis da igreja, regras e restrições. Tudo isso é necessário sob os passos progressivos com Moisés. Moisés, no seu caso, é a primeira promessa de uma terra melhor em sua consciência. Quando Cristo amanhece na consciência, você está sob a graça. Você não é mais justo por existir uma lei que decreta isso. Você não é bom porque existe uma regulamentação que exige isso de você. Você não está saudável por causa de algum malabarismo mental, nem rico por causa de algumas declarações milagrosas. Você é, por meio de Cristo, o Espírito de Deus sempre presente, elevado à graça ou à consciência do Cristo. À medida que você avança de Moisés, a humanidade aprimorada, para a consciência espiritual do Cristo, você atinge o sentido espiritual de saúde, riqueza e harmonia. No Antigo Testamento, há o bem e o mal, com o bem sendo invocado para vencer o mal. No Novo Testamento, existe apenas a presença divina de Deus, um poder, o bem, uma presença, o amor, uma condição, a perfeição. Você só alcança a compreensão do nada do mal quando atinge a consciência espiritual. Moisés representa aquele tipo de liderança que conduz o pensamento humano não iluminado da escuridão dos sentidos para o bem humano. Em seu ensino, Moisés não entrou na terra prometida ou na consciência espiritual. Ele nunca foi além de revelar o aperfeiçoamento humano. Se pensarmos nesses hebreus como uma raça de escravos, analfabetos, incultos, sem inspiração, agora os descobrimos levados a um lugar de condições melhores e mais livres, e à obediência à lei. Mesmo se você cumprisse todas as leis mosaicas já escritas, na melhor das hipóteses, você seria apenas um ser humano melhor. Graça e verdade, liberdades espirituais, vem apenas com Cristo ou consciência espiritual. A consciência crística liberta você do desejo por aquilo que não pertence a você. Liberta-o de traços de caráter errôneos, de limitações de todo tipo. É maravilhoso perceber que o homem que é libertado em Cristo, que está livre de todas as complicações humanas, era, na melhor das hipóteses, apenas um ser humano melhor. Então, há uma transição de um sentido ou estado de consciência para outro. Todas as experiências sob Moisés e Cristo podem ser minhas e suas. Você é esse estado de consciência obscurecida ao qual Moisés ou a promessa da verdade vem trazendo saúde melhor, um lar mais feliz e mais riqueza. E você é a mesma consciência para a qual vem o Cristo ou Salvador, a ideia divina, e o liberta como Filho de Deus, como a palavra, o Verbo feito carne. Assim como o primeiro pensamento do hebreu faminto é por mais comida, roupas e abrigo, você também, em seus primeiros passos, na verdade, busca mais e melhor matéria. Para o Cristo, nunca vem esse pensamento de obter ou conquistar. O Cristo alimenta 5.000, mas não tem nada guardado. Ele atende a todas as necessidades por meio da graça. Como você mede seu progresso espiritual? Na medida em que sua preocupação não é para o ganho, adição ou multiplicação, mas sim em que seu entendimento está alicerçado na compreensão da onipresença. À medida em que sua convicção ou confiança cresce no desdobramento do bem e não no acréscimo, então você passa a viver pela graça. Nesta consciência você percebe: Filho, tu estás sempre comigo e tudo que eu tenho é teu.
Você pode medir sua aceitação ao ensino espiritual pelo grau de preocupação que está perdendo com o bem-estar pessoal. Você deve chegar a esse nível da consciência em que vive pela graça, em que alcança uma medida do Cristo e pode sempre se encontrar na mesma condição relativa de vida harmoniosa, independente de quaisquer mudanças humanas que ocorram política ou economicamente. 3 estados de consciência agora foram revelados a você. Primeiro, foi a esterilidade espiritual antes do advento da verdade em sua experiência. Então, o estado de Moisés de sua consciência, no qual você desfruta de melhor saúde, mais suprimento, maior liberdade, embora tudo isso esteja sujeito ao acaso e mudança, sujeito à força humana superior, sujeito à perda, discórdia, esgotamento. Não existem garantias humanas. E já que você está buscando paz, segurança e substância permanentes, você deve encontrá-las na consciência espiritual. Você deve elevar-se ao 3º grau, no qual você encontra a graça, no qual você não se preocupa com o corpo, com a comida ou com as roupas.